Bom, gente, então lá no vídeo anterior estava falando dessas diferenças, dessas transformações culturais entre a Idade Média e o humanismo. Os princípios da Idade Média passaram a ser questionados, né? Essa ideia de a religião ser a razão de tudo passa a disputar um espaço com a investigação do universo humano, com a ciência, né? A religiosidade medieval, então, ganha um embate ali, começa a ter o seu espaço tomado pela racionalidade clássica. Então aqui eles vão retomar lá Sófocles, os clássicos, né? Para poder os filósofos gregos, né? Para poder tentar buscar esse um ser humano capaz de tudo e, e buscar as explicações no ser humano, não mais nas questões divinas. Mas faz só isso? Não, né? Eles estão mudando, é um período de transição. A religiosidade medieval não foi jogada de lado ainda, totalmente. Bom, então o que, que a gente tem aqui? Ixi, só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui meu slide. Senão vai ficar esse negócio tampando o restante. Vamos lá. O que, que a gente tem aqui? Vamos lá. Bom, então a gente tinha o teocentrismo, de azulzinho, lá na Idade Média, e a gente passa a ter o antropocentrismo aqui no Renascimento. Mas a gente já está totalmente imerso no Renascimento? Não. O humanismo vai ficar entre aqui, ó, entre os dois, só que mais tendencioso para o antropocentrismo. Aqueles princípios da Idade Média estão quase indo por água abaixo, né? A gente está entre, mas ainda não está totalmente, porque o ser humano está ali naquele limite, ele ainda sente culpa, né? Bom, então se a gente for pensar, o que que é o antropocentrismo? O que que é o humanismo, desculpa? É essa mistura aqui entre cultura clássica e cultura medieval. A cultura medieval não se foi, mas agora a gente tem um plus, né? Traz-se esses filósofos, essas obras clássicas lá da Grécia, dos gregos, para poder e retomar o equilíbrio e a capacidade humana aqui. Bom, e quais são os reflexos dessa fusão entre cultura medieval e clássica na literatura? Então, aqui, com os surgimentos da cidade e dessa nova camada que era a burguesia, o acesso à literatura ampliou, né? Então, a gente tinha mais acesso. O que, que aconteceu? Com isso, foi possível, então, recuperar gêneros literários clássicos, né, líricos, épicos e dramáticos, que por um longo período estiveram vinculados predominantemente ao ambiente da corte. Quais gêneros? As tragédias gregas, por exemplo, como Eurípides, Eneida, né? E essas tragédias que traziam ali um equilíbrio, uma forma muito segmentada, muito organizada de escrita literária e que demonstrava, obviamente, um equilíbrio. E vamos pensar que lá no trovadorismo não se tinha esse tipo de gênero. Eles estavam no trovadorismo ali naquele momento, a única coisa que tinha era aquelas cantigas, as poesias e no máximo as crônicas lá, né, que a gente viu. O que a gente faz aqui é retomar, por exemplo, o teatro, que não tinha antes, né? Só que quem liam esses gêneros clássicos da literatura clássica, na maioria das vezes, a maior parte deles eram os aristocratas. Quem eram os aristocratas, né? Porque a maioria dos escritores que liam isso e podiam escrever obras no humanismo era essa aristocracia letrada interessada nas leituras dos clássicos greco-latinos. Por que que era a aristocracia? Porque era aquela camada que já tinha ali uma herança de família e se tornava e não precisava trabalhar porque já era muito rico, né? Não trabalhava, não fazia nada